or they... Comemorando 100 anos de rádio no Brasil, hoje a Universidade de Sorocaba, por intermédio do Labicom, Laboratório de Rádio e Comunicação, toda a equipe do laboratório, estamos trazendo aqui mais um entrevistado e desta vez Cíntia Maísa Rubinato, uma das mais brilhantes locutoras de rádio da cidade de Sorocaba, que começou na década de 90 e hoje vem aqui falar um pouco da sua história. Cíntia Rubinato, seja bem-vinda aqui à Universidade de Sorocaba. Obrigada, Luizinho. Obrigada, Uniso, pelo convite. Bom estar aqui para fazer parte aí desse projeto de 100 anos do rádio. E a gente só tem a agradecer, né, por todo esse trajeto aí. Ô, Cíntia, conta pra gente um pouco aqui da Universidade de Sorocaba, para os futuros alunos, futuros locutores, como foi Cíntia Rubinato na década de 90 começar no rádio, que é um meio tomado pelos homens. Como é que foi? Foi difícil? Olha, eu posso resumir numa palavra: superação. Superar as dificuldades, superar as expectativas. Eu falo dificuldades em termos de como você disse, era um meio tomado por homens, né? Então, as dificuldades com relação a preconceito, com relação a assédio, com relação a ameaças, com relação à vida pessoal e profissional, saber separar, né? E superação com relação às expectativas também, porque eu sempre me cobrei muito, né? Eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito, sempre fui muito perfeccionista. Então, eu já acordo me cobrando, isso não é legal, mas é da minha personalidade isso. Então, superar as minhas expectativas, as expectativas de um coordenador de rádio, as expectativas de um ouvinte, as expectativas de um cliente. Então, tudo isso, para mim, foi superação, todos esses anos de rádio. E nessa superação, você começa no rádio na década de 90, como é que foi para você, qual foi a sua referência? Como é que você falou assim, eu quero entrar no rádio, como é que você ouvia rádio, sua mãe ouvia, o pai, a família, como é que você se interessou por rádio? Eu me lembro, eu era muito pequena, eu lembro que minha mãe ouvia Roberto Carlos Especial. Eu não me lembro nem a rádio, eu acho que era Cacique, se não me engano. E eu já gostava, minha mãe cantava muito e sempre ouvindo muito os locutores da época, não me lembro também, né? Acho que era Roberto Macedo, né? Carlos Cook, Roberto Macedo. Cook, né? Então, minha mãe ouvia muito e eu fui, acho que assimilando, né? Sentindo gosto por isso, né? E aí, eu acabei fazendo curso de rádio, né? Gostava muito da Rádio Ipanema também, que foi minha referência, né? Eu ouvia muito as locutoras, a Suzy Mendes, eu acho que era, Kátia Soares, a Mari. Ipanema era um sonho do consumo, né? Então, eu comecei a ouvir rádio e sintonizei ali sem querer Ipanema e me apaixonei, né? Então, eu queria fazer aquilo que todo mundo fazia na Ipanema, né? Era um sonho mesmo. Né? E fui fazer o curso de rádio com 17 anos. Eu fiz o meu pai ir até o Senac assinar por mim, porque na época não podia, de tanto que eu queria, porque eu queria aquilo muito rápido. E eu fiz o seu Vicentão ir lá assinar para eu poder fazer o curso de rádio com 17 anos. Com 18 eu estava formada, já entrando na minha primeira rádio, que foi a Rádio Cacique. E como é que foi a sua entrada no rádio? Como é que foi o seu primeiro dia de abrir o microfone e falar assim, eu vou falar? Você não vai acreditar. A hora que eu abri o microfone era da meia-noite às 6. Por isso que eu falo para você, foi muita superação, muita dificuldade, sabe? Então, uma menina mulher, com 18 anos, na madrugada. Com 18 anos, primeiro emprego que eu tive, da meia-noite às 6, né?
A hora que eu abri o microfone, eu sei que eu vi a luz acesa, eu fechei o olho e falei a hora. Eu não conseguia falar com o olho aberto, porque aquela luz vermelha me dava desespero. Mas eu tinha que falar. A música estava acabando, eu tinha que falar a hora. Aliás, eu só falava a hora, né? Então você foi uma locutora cuco. Locutora cuco. É para não dormir, para ir treinando a mesa, Sim. Falava a hora a cada 2, 3 músicas. Exatamente. Da meia-noite às 6, acho que eu fiquei uns 15 dias. Depois, eu fui das 23 às 2, fiquei mais uns 15 ou 20 dias também. E depois, eu fui apresentar o Boa Noite Cidade, que era das 8 às 11, eu acho que era. Isso em 93. E lá eu fiquei um bom tempo. Daí eu fiquei acho que uns 3 meses à noite, daí eu fui passada para de manhã, depois eu fiz à tarde, né? Só que eu fiquei na Cacique por 1 ano só, depois não deu mais certo. Aí eu parti para a rádio comunitária. E como é que foi você sair de uma rádio que tinha uma baita de uma audiência na época e ir para uma rádio comunitária? Você se sentiu menosprezado ou foi bom para você aprender um pouco mais, ter mais confiança no seu trabalho? Eu falo que foi um período muito bom financeiramente, porque eu não trabalhava só em uma. O mesmo dono tinha 2, então eu trabalhava 4 horas de manhã e 4 horas da tarde para a noite, né? E foi um período bom financeiramente e foi um período muito alegre, muito divertido. Eu me diverti muito nesse Era uma ano. rádio de humor, alegre, o que era? Então, você imagina a Cíntia Rubinato, você conhece bem, né, Luizinho? Quem conhece Cíntia no bastidor... Então, você imagina Cíntia Rubinato fazendo uma rádio evangélica de 8 da manhã até meio-dia. Rádio evangélica? Rádio evangélica, era a Rádio Aliança. Foi um período muito legal, eu tive que me adequar, né? A linguagem, né, de sim, falar... Porque a Cacique, na época, era uma rádio popular. A gente tocava Maria Bethânia, Tunai, 14 Bis, Flávio Venturini, nessa época. MPB, né? MPB. E aí eu fui parar numa rádio evangélica. Então, isso foi muito bom, porque você sai de um estilo e vai para o outro, na hora que você começa a aprender a ser um locutor de rádio. Você tem que se adequar às situações, você tem que se adequar aos estilos de rádio para que você abra um leque de empregos, né? Porque se você fica só num estilo, você fica limitado, né? Então, eu fazia a rádio evangélica cedo e aí o mesmo dono tinha uma rádio em Capela do Alto, que era uma rádio que estava começando no estilo sertanejo. E eu fazia das 15 às 19 em Capela do Alto. Então, eu saía da rádio evangélica, meio-dia, almoçava, descia a pé na rodoviária, pegava o ônibus, chegava 3 horas da tarde em Capela do Alto, ficava até 7 horas da noite. Quando era 8 horas, eu pegava o ônibus e voltava para Sorocaba. No outro dia, a mesma coisa. Então não foi fácil o começo da sua carreira? De jeito nenhum, nunca foi fácil. Se foi fácil para outras locutoras, eu posso dizer que para mim nunca foi. Sempre foi muita batalha, muito suor derramado. Muito trabalho. Você nunca teve medo de ser presa? Porque essas rádios não eram comunitárias, né? Eram rádio piratas. Sim, né? rádio pirata. Você é uma contraventora, então, também. Você imagina, chega lá a polícia e fala assim, moça... Dá para você sair daí? Exatamente. Aconteceu. Ah, você foi... Você teve essa situação? Eu me vi nessa situação em Capela do Alto, né? Chegou lá o órgão responsável, né? Era o Dentel na época, é isso? Anatel, não Ou já era? era Anatel? Dentel, Anatel, não lembro também. Um dos dois. 30 anos, né, gente? Que é isso? Também é forçar. Amizade um pouco, Forçar a amizade, né? E eu tava lá fazendo programa lá e de repente chegou lá um bando lá e, ó, mocinha, você pode se retirar dessa cadeira que vamos lacrar tudo. Imagina só você ali, tremeu. Não, o susto, né, gente? Isso daí dá um choque na gente, que eu falei, eu não quero mais rádio na minha vida. Eu não quero mais rádio. E eu fugi do rádio, realmente. Depois de Capela do Alto, eu fiquei 6 anos fora do rádio, ou 7. Como é que foi? Chegou lá, lacrou e você falou, e agora, o que eu faço? E agora? Vou embora para Sorocaba. Vamos embora para Sorocaba e, boa, vamos ficar na rádio evangélica até fechar também, né? E aconteceu de fechar também ou não? Essa eu não me lembro, porque eu saí antes.
Tá. Né? Eu saí antes, então não lembro. Aí você ficou um tempo fora do ar em razão disso, dessa decepção, desse medo, talvez? Eu estava cansada, sabe? Eu comecei a achar que aquilo não era para mim. Muita dificuldade, sabe? Tudo muito difícil. É uma época assim que nada era fácil. Eu era muito jovem, eu era muito menina. Muito pequena. Pequena só até hoje, né? Mas, tipo assim, menina mesmo, porque até aos 16 anos eu gostava de boneca, de brincar de boneca. Com 17 eu estava fazendo curso de rádio, com 18 eu estava na primeira rádio, então, quer dizer... Muito rápido, aconteceu muito rápido. Tudo muito rápido, né? E eu não sabia, eu acho que administrar isso, né? Foi um período, assim, que, para mim, que estava saindo da adolescência, entrando na fase adulta, aí foi meio... de sopetão tudo, né? E depois dessa parada... não, mas na Rádio Capela, eu fui muito feliz. Teve muita coisa boa. E nós vamos falar dessa história da Rádio Capela, até porque a Cíntia Rubinato, vocês imaginem só, uma moça com 1,56 m. Ele vem falar 1,5 m, você vai apanhar. Exatamente. Um dia eu falei para ela que eu tinha 1,50 m, ela quase me jogou do prédio. Cíntia, com 1,56 m. Precisa frisar bem. 1,56,5 m, para alegrar. Nossas rádios, normalmente, do interior, mais afastadas, há uma comunicação, uma interação muito grande com os ouvintes, né? Sem com dúvida. As pessoas que estão ali próximas de você. Você teve... você já ganhou presente... Inusitado? Na rádio? Presentes inusitadíssimos. Qual foi fale um dos presentes que você ganhou. Um dos presentes, dá pra falar meia dúzia aqui de presente engraçado. Eu ganhei um porco vivo. E o que você fez com o porco? Gente, se eu trago para casa, eu ponho nome e ponho na cama para dormir comigo, né? Você gosta de animais? Eu amo. Eu ganhei um porco, não consegui trazer de Capela do Alto. Aí você matou e comeu o porco? Não, eu não pude aceitar, porque como é que eu ia matar o porco? Né? Ganhei galinha. Trouxe a galinha? Não, também, porque como é que ia trazer galinha no ônibus? Ia colocar nome e ia dormir também na mesma cama. Exatamente. Eu ganhava, gente, porque Capela do Alto, né? Para quem conhece, né? É uma cidade bem simples, uma cidade muito gostosa, o pessoal muito bacana, né? Pessoal muito acolhedor, né? Então, tipo assim, o ouvinte, ele quer agradar o locutor, então ele leva o presente que ele tem ali, né? No quintal dele, né? Aquela coisa bem simples, bem amorosa. Então, eu recebia fardos de laranja, fardos de limão, E como é que faz para carregar isso? Ovo. Como é que eu levava uma bandeja de ovo dentro do ônibus, chacoalhando, gente, de Capela do Alto para Sorocaba? E você ganhou um presente que você não aguentava nem mesmo tirar do chão. Gente, ganhou uma jaca. A gente fala hoje, né? É cômico, né? E você comeu a jaca ou não comeu a jaca? Não, eu tive que trazer por partes, né? Eu dei metade para Eli Martins, que na época trabalhava comigo lá em Capela. Viemos, cada um com uma metade de jaca no ônibus. Com aquele cheirão. Com aquele cheiro, você imagina, né? De Capela até Sorocaba, chacoalhando aí. Com aquela dando jaca, risada, lógico. E dando risada, não? Por isso que eu falo, foi uma época muito divertida, né? Que eu trabalhei com o Eli nessa época ainda. Então, o Eli sempre foi um grande amigo. E depois da Rádio Evangélica, eu fiquei aí 6 ou 7 anos fora do rádio e Eli Martins entra na minha vida de novo para fazer eu voltar para o rádio. E como é que foi essa volta? Você ficou fora, talvez por uma decepção, talvez por falta de oportunidade dentro do rádio? Sim. Voltou para o rádio, voltou em que rádio? Voltei em 2002 na Rádio Metropolitana. Eu trabalhei, nesse período que eu fiquei parada fora do rádio, eu trabalhei durante 6 anos para uma rede de supermercados da cidade. Eu era digitadora, trabalhava no faturamento, era a rede Vem Cá. Digitadora? Digitadora, eu fazia o faturamento das 15 lojas. Era uma datilógrafa no computador, né? Terrível, gente do céu. E aí, o que aconteceu? Eli Martins entra na minha vida de novo, né? Me liga, um belo de um dia lá no escritório, e fala, baixinha, o que você está fazendo? Eu falei, estou trabalhando no escritório, já faz 6 ou 7 anos, não me lembro, né? Você não quer voltar em rádio? Eu falei, de jeito nenhum. Eu estou trabalhando, eu estou registrado, eu estou ganhando bem, estou estável, né?
Não quero me arriscar mais, até porque o mercado para mulher naquela época já era muito difícil. Ia ter que começar da estaca zero, começar de madrugada. Sabe aquela coisa de, não, começar a fazer link na rua. Era isso. Não tinha muita opção para a gente. Ou você começa lá de baixo ou você não começa. Uhum. Eu tinha lá um pouco de experiência pela Cacique, pelas rádios comunitárias, mas, tipo assim, eu sabia que ia ter que começar tudo de novo. E eu não queria isso. Já estava estável, mas aí o bichinho começou a cutucar, eu quero voltar para a rádio. Eli me perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, estou trabalhando no escritório. Ele falou assim, chegou uma rádio em Sorocaba, chamada Rádio Metropolitana. Eles estão anunciando que estão precisando de uma locutora. Eu falei, muito obrigada, não quero, Eli. Ele falou, vai lá, baixinha, faz o teste. Só que aquele dia que o Eli me ligou, era o último dia de trabalho, porque no outro dia ele está de férias. Olha como a coisa, quando tem que acontecer, ela acontece. Ele me ligou um dia antes de eu tirar férias. Pensei cá com os meus botões. Bom, eu vou tirar um mês de férias do escritório, que me custa? Ganhar um dinheirinho extra. Nas minhas férias, ainda fazer o que eu gosto. Fiz o teste cedo na Metropolitana. À tarde, o coordenador da época, acho que era Paulinho Paradise, me ligou e falou, você pode trazer a sua carteira de trabalho e começar amanhã? Mas foi tudo muito rápido. Então, eu fiz o teste cedo, à tarde, ele me ligou, pediu para eu levar a carteira no outro dia, eu já estava trabalhando. Ele me colocou das 9 da manhã às 13. E o outro trabalho? Eu fiquei um mês. Uhum. Só que eu já estava registrada. Devia até que tirar uma outra carteira de trabalho, tudo na época, né? Lógico, né? Para não aparecer, caso saísse. Para o outro emprego, não saber que eu já estava registrada no outro. Veja a minha situação, né? E assim, eu acabei voltando para o rádio. Por quê? Porque quando deu 15 dias que eu estava na Metropolitana, a direção de São Paulo me ligou, perguntou se eu tinha interesse de continuar depois que terminasse os 30 dias, né? Eu tinha fechado 30 dias só, né? As férias ali, né? Exatamente. Só que eu estava com um pequeno problema de tendinite. Né? Eu não de tanto digitar. De tanto digitar. Já fazia 6 ou 7 anos que eu era digitadora. E até hoje eu tenho dor aqui, nesse ombro aqui, que só vendo, né? Então, eu juntei a fome com a vontade de comer na época. Vou dizer bem isso. Eu estava... cansada? Cansada, com problema, já fazendo fisioterapia para poder ir trabalhar todos os dias como digitadora. Tomando remédio. Tomando remédio. E eu ia ganhar mais na rádio, já estava ganhando mais na rádio, e trabalhando menos. Então eu falei, quer saber? Vou arriscar. Tô voltando. Larguei o rádio, larguei o escritório e voltei para o rádio, em 2002. A rádio ficou, acho que na cidade até 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos. Depois ela foi arrendada, porque o faturamento não estava tão bem assim e tal. E naquela época se arrendava muito mais rádios do que hoje, né? Sim. Aí foi onde eu parei, Metropolitana. Da Metropolitana, passaram-se 3 meses, eu fiz um teste para a Rádio Cruzeiro do Sul, que inclusive você gravou esse teste para mim e eu sou muito grata, agradeço muito por tudo que você fez por mim também, me ajudou muito, né? Sempre foi um bom amigo. E o Luizinho gravou meu teste, mandou para Cruzeiro, fui chamada, né, para trabalhar das 8 à meia-noite, era isso? Era das 8 à meia-noite. De novo, Cíntia Rubinato à noite, né? Mas fiquei também lá, acho que na Cruzeiro, 1 ano e meio. Né? Era uma rádio totalmente avessa também do que eu já tinha feito. Rádio sertaneja, evangélica, agora uma rádio adulta. Adulta, partindo pro clássico, para a rádio elitizada, né? Que era uma outra linguagem também, né? E você louca para querer falar, um monte tinha que falar, calma. Cruzeiro FM, programação de classe, conquistando a sua audiência. Era esse estilo, entendeu? Então, tipo assim, eu fui aprendendo, em cada rádio que eu passei, eu aprendi um pouquinho de cada coisa, assim. Isso me abriu um leque de opções para que eu conseguisse me adequar às situações, aos empregos que iam surgindo, né? Aí, da Cruzeiro, trocou, na época, a maçonaria, né? A direção troca-se tudo, né? Da Cruzeiro, eu fui para a Rádio Vanguarda. Lá, eu permaneci por 4 anos, eu acho. 4 e meio. E aí já era uma locução diferente, Vanguarda. Totalmente popular, né? Na época que eu comecei até, ela era meio segmentadona e tal, mas a Cecília me chamou numa época
que ela me ouvia na Metropolitana e ela falou, eu quero que você faça justamente o que você faz na Rádio Metropolitana aqui. Uhum. Eu falei, mas aqui tem padrão, lá não tinha. Ela falou, mas é isso que eu quero que você faça. Então, existiu muita cumplicidade ali também da Cecília em levar você, mulher, Sim. chamando mulher, valorizando. Sim, mas também, por outro lado, eu passei por muitos apuros, porque a Vanguarda tinha um coordenador na época que tinha uma cabeça, uma mentalidade e seguia um padrão. E a Cecília, do outro lado, sendo dona, a patroa, querendo que eu não seguisse aquele padrão. Aí gerou um conflito aí no meio. Completo, né? Então, foram momentos bons, mas também foram momentos aí turbulentos, até que as coisas se encaixassem, entrassem no padrão do jeito que ela queria, né? Nunca tive problemas com ela, mas assim, até chegar no que ela queria, eu tive problemas com pessoas que estavam abaixo dela, né? Então, tipo assim, as pessoas tinham que mudar os seus conceitos para enxergar o que ela queria que eu fizesse. Ô, Cíntia, como é que é para você um conflito desse entre um diretor e um coordenador e você no meio tentando entender os dois lados? É muito difícil nesse momento? É simplesmente uma saia justa, né? Porque você quer atender o seu coordenador, mas o dono da rádio não quer mais aquilo que o coordenador está fazendo e também não tira aquele coordenador, então você fica naquele fogo cruzado, né? E nesse período eu passei por algumas chateações, algumas coisas que me magoaram muito, algumas coisas que inclusive marcaram, né? E nem vem ao caso aí comentar, mas assim, foram coisas que me deixaram bastante triste, né? Não pela Cecília, de jeito algum, porque a Cecília é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, né? A gente é amiga de WhatsApp, então, tipo assim... Mas, assim, com o coordenador da época, né? Que não aceitava as mudanças que o dono da rádio queria fazer. E eu estava naquele fogo cruzado, sendo a primeira a implantar, junto com a Cecília, uma comunicação mais clara, mais leve, mais sorridente, mais falada, mais conversada, numa rádio que era totalmente padronizada. Né? Uma rádio mais quente, né? Mais próxima do ouvinte. Sim, mais a Cecília amiga. queria isso. Né? E foi nessa época que a rádio realmente tomou um pouco mais de forma, se tornou uma rádio mais popular, mais acolhedora, né? Mais próxima do ouvinte. E é mais fácil para você, como mulher, como locutora, apresentadora, trabalhar com um coordenador homem ou mulher? Como é que é essa relação? Ou não tem uma diferença? Depende de cada pessoa, de cada coordenador, de cada diretor? Olha, depende muito da cabeça do coordenador. A gente não fala de gênero, né? A gente não fala do homem ou da mulher, mas assim, da cabeça, né? Eu tive coordenadores maravilhosos, né? O Walter mesmo, trabalhei com ele na Cruzeiro, foi maravilhoso. A Cecília também, maravilhosa. Então, tipo assim, vai muito pela cabeça. Se as cabeças batem, não importa se o coordenador é homem ou é mulher. Tem que ter uma sintonia legal entre o coordenador e o locutor para que você tenha essa liberdade de trabalhar. Porque eu falo que o locutor, ele trabalha muito facilmente porque ele é meio decoreba. Ele lê, ele anuncia, ele desanuncia e só. O comunicador faz um outro trabalho. Que para isso você tem que ter por trás alguém que te dê essa liberdade, que te ofereça esse espaço, que te ofereça esse leque de oportunidades de se abrir no microfone, de brincar, de sorrir. Foi sempre isso que eu gostei de fazer. Você sempre quis ser comunicadora, né? Eu sempre fui comunicadora, eu nunca fui locutora. Eu era até mesmo no começo, quando eu comecei mesmo, eu acho que era meio rebelde, porque eu não gostava de seguir padrões. Eu nunca gostei. E acho que foi isso que me levou a ter essa comunicação mais clara, mais próxima do ouvinte, de ser querida pelo ouvinte, como eu sei que sou hoje. Né? As pessoas gostam da Cíntia porque a Cíntia é aquilo. A Cíntia é muito autêntica, né? Eu sou autêntica. Só não pode falar tudo que você pensa no ar, de jeito nenhum, né? Porque senão é rua. Por falar em... Nós vamos continuar nessa sua sequência de rádio. Por falar em Cíntia, que quem conhece dentro da rádio, no ar, é uma coisa, né? Aquela pessoa simpática, que sorri, mas que também
fora do ar, não mede palavras e também abre a caixa de ferramenta para falar o que pensa. Sim. Você já falou alguma coisa que não devia no ar, no microfone? Ah, já. Falei Falou de novo, né? de novo. Gente, sei lá, a primeira rádio que eu trabalhei, escapou. A hora que eu olhei, a luz acesa. E como é que foi? Você tremeu? Eu gelei. Eu fiquei uns 5 minutos parada até cair a minha ficha, que eu tinha falado um palavrão no ar. Né? Tinha vindo uma pauta, eu acho, de jornalismo. Eu tinha que ler uma notícia e sabe, a música acabando ali, a pauta não vinha. Aí eu tinha que abrir o microfone, aquele improviso chulo, né, no começo, né? Porque você não tem macete da coisa, né? Hoje é diferente. Se você ficar lá 5 minutos falando, você fala, mas no começo era muito nova, não tinha aquela ginga, né? Até não tinha muita informação possível, próxima, né? Uma internet para você se inteirar do assunto. Para você ir enrolando, digamos assim. Vamos enrolar até chegar a pauta, que a pauta não chegou ainda, né? Uhum. E naquela hora, a música acabou, a trilha do jornalismo entrou e a pauta não estava lá. E eu, bela e formosa, soltei o palavrão. Né? E daí, teve repercussão de ouvinte falando? Uma pessoa dentro da rádio saiu de lá da frente e foi lá e falou assim: você falou um palavrão. Eu falei. Eu falei, reza, sabe rezar? Reza. Reza porque, já viu, né? Graças ao bom Deus, mais ninguém ouviu. Né? O dono da rádio, acho que estava no mundo da lua, graças a Deus. Né? E fui... Vida que segue, né? Não precisou levar a carteira profissional no outro dia? Não, ainda bem, né? Cíntia, nessas situações peculiares de rádio, de falta de programação, falta de pauta, disco que enrosca, computador que para... tinha de tudo, né? Acha de tudo, né? E o locutor fica um pouco estressado, ele fica um pouco tenso às vezes, né? Um pouco, né? E você já recebeu visitas para ajudar nesse sentido? Visitas inusitadas. Qual foi a visita que você recebeu? Do outro lado do aquário, né, do vidro, um belo de um rato desfilando na minha frente, para lá e para cá, né? E eu tento que falar, né? E audiência ali olhando para você. Audiência expressiva, né? Do outro lado do aquário, o ratão lá sentado, olhando para minha cara lá, e eu tendo que falar, e o medo daquele rato fazer a curva na porta e entrar, né? E ele não foi lá conversar com você? Não, graças a Deus, não. Foi embora? Foi embora. E você para sair do estúdio depois? Foi um perereco, né? Foi difícil, né? Teve coisa também de estar falando, sentar na ponta da cadeira, cair embaixo da mesa. No ar? No ar, isso. Coisa assim que acontece só com a Cíntia, né? É impressionante um negócio desse, né? Você não conseguia chegar até o fundo da cadeira, ficava na pontinha, falando ali e a cadeira foi para trás. Exatamente, porque quem me conhece sabe que eu sou pequenininha, né? Qualquer cadeira... 1,56 m. Uhum. Qualquer cadeira para mim é muito grande, né? Então, fui Cíntia, bela e formosa, sentei na ponta da cadeira. E lá, na maior, né? Comunicação, aquela coisa toda. Pá! Sentei aquele estouro no ar, né? Fui parar embaixo da mesa de som, né? Levantei um quem não quer nada e... Nome da rádio, hora, tudo bonitinho, e ninguém percebeu nada, né? E fica dando risada depois. E fica dando risada no ar e fora do ar e por aí vai, né? E abre a caixa de ferramentas ali, fala algumas palavras bonitas para todo mundo ouvir e vida que segue. Exatamente. Ninguém nunca pensou em colocar uma cadeira específica para você lá? Tipo um bebê conforto, coisa parecida? Um cadeirão, né? Um cadeirão? Cadeira sempre foi o meu problema em rádio, sabia? Nunca pensaram nessa possibilidade de te ajudar? Fazer uma almofadinha, né? Para fazer um encosto, um assento, né? É a dureza, gente. Não é fácil, não, né? Maravilha. Cíntia, depois dessa época de Metropolitana, tudo, você continuou em rádio. E onde você permaneceu mais tempo em rádio? Foi na Rádio Top. Eu comecei em 2013 na Rádio Top e eu saí agora, em junho, depois de 9 anos. Né? Junho de 2022. Sim, saí agora, em junho de 2022. Estou em busca aí de
novos desafios, né? Tem um projeto novo em mente aí também. E saio aí com um sentimento de dever cumprido, missão cumprida, né? Fiquei 9 anos na Top. Nesta rádio que tinha um perfil, tem, né, um perfil bastante popular, você também teve bons momentos lá, inclusive com os ouvintes, né? Sim. Porque quando as pessoas ouvem um locutor ou uma locutora no ar, fazem a imagem que elas pensam, né? Ou seja, aquela locutora, nossa, que voz legal, deve ser 1,80 m, loura, morena, magrinha, gorda, tudo, né? Se passa de tudo na cabeça. Como é que foi esse momento de Cíntia Rubinato com os seus ouvintes? Teve muitas emoções e decepções? São tantas emoções, né? Teve sim. Teve ouvinte que chegou na porta da rádio para querer conhecer a Cíntia Rubinato, nesses anos todos, né? E eu saí lá fora, tal, e de repente, falar, oi, tudo bem? Oi, estou esperando a Cíntia Rubinato. Tô aqui, né? Tipo, você? É? E você que é a Cíntia? Então dá uma tristeza, sabe? Dói, olhada, gente, dói no peito da gente, né? Dá aquela olhada assim embaixo. Você? É você? E você teve, durante toda essa carreira de rádio como locutora, muita gente apaixonada por Cíntia, assim, no sentido literal da coisa, de ouvintes se apaixonarem, querer casar com você, querer namorar. Uhum. E aí? E aí? Ai. Tem que saber tirar de letra, né? Porque é complicado, né? Quando você tá solteira, ainda tudo bem, né? Mas não é fácil, não. Você recebe cantada tanto de homem quanto de mulher e pedido de casamento, e buquê de flor na porta da rádio, e presente, e como que você vai levar o presente para casa, e ligação, e mensagem, Quantos convites de casamento você recebeu? É que eu não queria casar, porque era para ter casado bem nova, viu? Valeria a pena ou não? ou chega lá também, tem o outro lado, né? Da locutora olhar e o cidadão igual casa de rico, né? Bem acabado, né? Bem acabado, né? Teve coisas que valeram a pena, sim, né? Mas teve coisa que também não valeu. Não me põe na saia justa, Luiz, não me põe. É coisa passada. Exatamente. Águas passadas. Águas passadas não movem moinho. Você tem uma larga experiência também no rádio. Qual foi a rádio que você mais se identificou? Fala assim, isso aqui é minha cara. Você passou por evangélica, popular, rádio adulta, rádio pirata, né? Qual público que você mais se identificou? Falando, aqui eu fui feliz, aqui eu gostei. É o popular, é o sertanejo, é o público que deixa você adentrar na casa, né? É o público que gosta de ouvir o que você tem para falar, que gosta de ouvir a sua verdade, que gosta de ouvir o seu sorriso, que gosta de estar ali esperando para ouvir o que você tem a dizer, né? É um público muito acolhedor, eu acho, né? Porque a rádio evangélica você tem que se limitar a rádio mais elitizada, como eu fiz a Cruzeiro na época também, você é um pouco limitado, mas a rádio popular, ela te dá essa oportunidade de fazer rádio de uma maneira mais leve, mais simples, mais gostosa, de mais comunicação, de mais interação, né? Ela te proporciona isso. Então, é onde eu me sinto em casa, a Rádio Popular. Por falar em casa, você já foi convidada para almoçar, para tomar café na casa de ouvinte? Já foi? Já. Nossa. A folia, né? É frio ou é coisa legal isso? Não, foi legal, foi legal. Até hoje, inclusive, às vezes eu chego em Pilar do Sul, que é a cidade onde meu marido tem sítio e tal, né? E o pessoal de Pilar, muito acolhedor também, né? Lá em Pilar do Sul, né?
Chego, tomo café na casa do pessoal de sítio, né? Aqui em Sorocaba também, já, quando era mais nova também. Então, sempre fui muito bem tratada, fui muito querida pelo público que acompanha o meu trabalho todos esses anos aí. E é muito legal isso porque são vários públicos, né? Você vai numa casa que ele tira da boca para te dar, Sim. né? Aquele cafezinho simples ali, e tem aqueles que fazem um banquete, né? Qual que dos dois você preferiu? Ai, eu acho que a simplicidade acima de tudo, viu? Eu sou uma pessoa simples, eu acho. No meu jeito de ser, no meu modo de agir. Então, eu me sinto melhor quando eu estou com pessoas mais simples, que eu sei que gostam do que eu sou. Do jeito que eu sou, do jeito que eu falo, do jeito que eu rio, do jeito que eu me comunico. Então, eu acho que a simplicidade, acima de tudo. A pergunta nesse sentido, Cíntia, é porque quando você está no auge, você é um apresentador, você é conhecido, muita gente se aproxima para tirar uma vantagem, usar... Proveito, né? Aproveitar um pouco da imagem. Já aconteceu coisas desse sentido? Políticos, pessoas da sociedade, pessoas que querem andar junto com a Cíntia porque ela está na rádio e depois some? Tá, sem dúvida. Isso é o que mais tem. A gente conhece... Só que com o passar do tempo, eu falo que é bom que a idade venha, os anos venham, né? Porque a gente passa a entender melhor as coisas, a enxergar por outros ângulos, né? As mesmas situações. Então, você fica mais ligeiro, você fica mais esperto, você acaba sacando mais rápido quem é que está ali, que gosta de você, que te quer bem, e quem está afim de tirar um proveito, né? De aproveitar uma vantagem que você possa oferecer. Então, os anos são bons para isso, não é só para a gente envelhecer, é para a gente ficar esperto também, né? Então, é bem isso. Você já teve muitas oportunidades aí também no rádio. A gente brinca, né, que tem esse lado das pessoas gostarem, querer namorar, querer casar, querer conhecer. Mas também tem muito assédio, né? Tanto no WhatsApp, carta, esse negócio. Já aconteceu com você alguma coisa nesse sentido? Já sim, bastante. E tanto de homens quanto de mulheres, né? Para todos os gostos, né? Então, você tem que ter uma sabedoria assim, para lidar com certas coisas, para você não espantar o teu ouvinte e para você não afastar a pessoa que gosta de você por uma questão de, tipo, olha... Eu te quero bem, mas você aí, eu aqui, entendeu? É difícil você se posicionar muitas vezes porque você não quer magoar, você não quer chatear, você não quer... Sabe? Você não quer ser claro naquilo, mas você tem que ser claro. Então, é bem complicado. É bem complicado. E para uma mulher, principalmente, né, dentro do rádio, acontece muito isso, né? De assédio, de seguir, de saber onde mora, ir na casa, ficar ligando. Sim. Já aconteceu isso? Já, de chegar em casa, ter que ficar lá, na casa da minha mãe, né? Quando eu era solteira, da minha mãe ligar para mim e falar, viu, ó, não venha porque tem ouvinte parado aqui na porta e falou que não sai daqui enquanto não conversar com você, enquanto você não arrumar convite para tal coisa, enquanto não sei o quê. Vai azucrinar. Então, fica aí, dando rolê aí, 1 hora aí de carro aí, até o bichão ir embora daqui, da porta de casa. Porque, sabe, é complicado, gente. Ninguém sabe o outro lado da moeda, né? A turma só vê as pingas, os tombos não. As pingas que toma, né? Os tombos que leva, não. Por falar em convites, em sorteios, Cíntia, isso é um grande problema dentro do rádio. Você não vai querer convite para nada, né? Você não quer convite, né? Para show, nada, né? Aparece gente do nada que você não via há 30 anos. Fala, minha amiga Cíntia! Ah, o que mais tem? Minha amiga Cíntia, quanto tempo? E aí, vai rolar aquele convite para o show de não sei o quê? É o que mais tem também. Aí já vem no pensamento aquela caixa de ferramenta que aquela caixa que eu abro e tenho vontade de esparramar, né? As ferramentas todas... Todas, possíveis e imagináveis. E quando ligam para você no rádio, né? Não, você é amiga do artista, me coloca no camarim, eu sei que você consegue. Gente, como não é fácil. E aí,
O ouvinte fica com raiva de você, porque você não colocou no camarim, porque você não deixou ele se aproximar do cantor, mas não entende que o cantor que não quer que ninguém se aproxime dele, né? Não entende essa situação, né? A gente não passa ali só de de uma catraca, né? Entre o público e o artista, né? A gente é só a catraca. E por falar em catraca, muitas vezes nesta catraca, nesse contato com o artista, muitas vezes o locutor, o apresentador é bem recebido no camarim, né? Por alguns artistas. Uhum. Você já foi bem recebida por artistas? Tem algum para citar? Bem recebida e mal recebida. Tem artistas que são aquilo mesmo que a gente vê, né? Uhum. E tem artistas que são pura fachada, né? Então é bem isso. Você tem que dançar conforme a música, né? Se você chega na porta do camarim e percebe, tipo, pode cair para fora, então você fica lá fora, né? E tem aqueles ouvintes aliás, tem aqueles artistas que te tratam muito bem, né? Que te recebem muito bem. Teve artistas que eu imaginei uma coisa e no fim das contas era outra, né? Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, né? Teve artistas que eu achava o máximo e quando eu conheci... Nunca mais ouvi a música dele. Nunca mais, nem quis ver a cara. E você nunca percebeu a diferença entre o artista e o produtor dele também? Que às vezes o produtor barra lá o apresentador, que é muito difícil, né? Você já apresentou shows, eventos, chega lá, o produtor fala, moça, quem é você? Você é ouvinte da rádio? Pois ou você é locutora? Exatamente, né? Eu falo que nesse meio, a gente tem que estar sempre provando alguma coisa, sabe? Provando que você sabe, que você pode, que você consegue, que você é a locutora, que você é a apresentadora, que você... sabe? O tempo todo você tem que estar provando alguma coisa. E muitas vezes o produtor te barra porque não sabe quem você é, não sabe quanto você tem de audiência, o quanto você é querida, qual é seu público. Então, às vezes o artista até quer te tratar bem, mas o produtor, ele chega e... barra no meio do caminho. Atrapalha esse relacionamento que podia ser um relacionamento bem legal, né? Uma troca legal. Qual foi o artista que você falou assim, não, esse é o cara que merece o respeito do ouvinte? Luan Santana. O Luan é um rapaz muito centrado, sabe? Ele é do bem. É um cara que, num dos últimos shows que eu apresentei, o Luan me deu um beijinho no rosto de surpresa. Eu não estava esperando. E ele passou pelo palco, e eu estava na lateral do palco, e ele me viu. Uniformizada, com a camisa da rádio. Exatamente. Ele me abraçou e me deu um beijinho antes de entrar no palco. E eu achei de uma simplicidade, sabe? De uma humildade, né? Humildade, assim, que... Puxa, ele é o Luan Santana. Ele não é um artista que começou ontem, não é um artista pouco seguido, pouco querido, pouco amado. Ele é o Luan Santana, né? E eu passei a respeitar mais ainda o Luan, pelo trabalho dele, pela pessoa que ele é, pela humildade, pela simplicidade do Luan. Ele é um cara muito na dele, muito de boa. E não vi nem ele, nem o produtor maltratando ouvintes, público, nada. Foi uma surpresa. Porque quando você acha, né? Puxa, é o Luan Santana. Você já pensa, né? Não vou poder chegar nem perto, né? E ele se aproximou, ele chegou. Legal. Agora, se você quiser citar nome, tudo bem. Se não quiser também, qual o artista ou a situação somente que você fala assim, meu, que traste, que porcaria o artista se acha, né? E não é tudo isso. Então, né? Foram muitos. Mas uma dupla, né? Feminina, né? Não vem aí. Não é o caso, o nome, mas... caso citar nomes, mas assim, de fazer a gente se sentir totalmente desconfortável. E toda aquela admiração de você falar, putz, são feras, né? E aí você fala, meu, beleza. Não te respeitaram nem como mulher? Não,
Então, você percebe que não tem palavras, assim. É uma situação complicada, porque você sendo mulher, você deveria de apoiar outras mulheres, você deveria de estar feliz, né, por ter outras mulheres no meio, né, e todo mundo se ajudando, né, mulherada aí tentando crescer junto, se melhorar, se evoluir, né? E eu senti muita frieza por parte dessa dupla. Não só comigo, mas com muita gente que teve contato. Então, tipo assim, não deixei de ser fã, gosto, curto as músicas, mas hoje sei quem é e não tenho vontade de manter contato, não tenho vontade de... Cada um no seu quadrado. Desnecessário. Agora, Cíntia, falando nesse sentido de apoiar outras mulheres, você já apoiou outras locutoras, já incentivou outras locutoras? Muita gente também se espelha em você. Você tem alguma história nesse sentido de pessoas que falam, não, eu quero ser como você na rádio, sou mulher e quero seguir essa carreira? Então, tem. O problema é que nem todas estão preparadas para tudo que eu passei. E eu não sei se em todos esses anos houve uma melhora na questão da vivência da mulher no rádio. Da dificuldade que encontra para entrar, se vai suportar tudo isso. Se vai superar, se vai suportar. Vontade é uma coisa. Superar tudo aquilo que você tem que superar para você chegar onde você quer chegar, aí é um caminho muito longo. E o que você diria para essas pessoas que têm vontade, eu falo, eu quero. Qual é a sua dica, qual é a sua mensagem para elas? Você quer, não vai ser fácil. A não ser que você tenha muita sorte. E sei lá também. Não sei se é sorte, eu não sei se hoje em dia está mais fácil, não sei. Eu acho que quando você quer algo, você se joga e faz. Então, para as meninas que estão sonhando com o rádio, sonhando ser locutora, é algo legal, é algo maravilhoso, né? É algo que me completa. Eu já fiz televisão, né? Eu já fiz jornalismo, mas o rádio me completa. E quando aquele meio te completa, aí você se joga nas oportunidades, nos desafios, sofrendo, batalhando, caindo, levantando, mas persista. Fácil não é. Até hoje é um meio tomado pelos homens. Tanto é que a gente dá para contar no dedo as locutoras na cidade, né? Por quê? Porque começa a cair a ficha de que não está fácil, gente. Não é fácil. Você começar a trabalhar de madrugada, você sair... Na minha época, eu não tinha habilitação. Se eu quisesse entrar no rádio na época, ou ia fazer de madrugada, ou eu teria que começar a fazer os links de rua. Eu não tinha habilitação. Então, já é algo que trava a minha entrada ali. E sair também fazer links de rua é tomar sol, sol, gente buzinando. Gente buzinando, é trânsito, é preocupação que você está com o carro da emissora, é isso, é aquilo, é uma série de coisas, né? Eu falo que eu não tinha carro nessa época e eu até me lembro de uma passagem muito engraçada. E quando comecei a trabalhar em rádio, quem ia me buscar de madrugada era o meu pai. E um belo de um dia, o seu Vicente esqueceu de me buscar na rádio. E eu deitei no banquinho, né, e dormi, esperando até 6 horas da manhã para poder pegar o ônibus. Resumindo, meu pai tinha comércio nessa época, e o mesmo padeiro que levava o pão no comércio do meu pai, levava o pão na rádio. O que é que eu fiz? Entrei na Kombi do padeiro e fui embora para o comércio do meu pai, né? Então, o padeiro me levou embora, né? Então, assim, são muitas dificuldades. Por falar em dificuldades dentro do rádio, isso é tanto para os homens quanto para as mulheres. Para quem tem insistência, Anderson Santos, por exemplo, falou que mandou 56 pilotos para a Jovem Pan para poder entrar lá trabalhar. Você teve dificuldades nesse sentido de passar fome, dormir no chão para poder realizar esse sonho? Sim. Fome, assim, fome, não passei, porque eu dividia a marmita, né?
Também tem essa dificuldade, né? Uma marmita para 2, né? Porque não tinha dinheiro para comer uma inteira. Não tinha, gente. Se eu pegasse o ônibus para ir até o lugar, no famoso estágio de rádio, né? Que na nossa época existia muito, né? O estágio, né? Vai fazer estágio, né? Estágio sem remuneração. Sem remuneração. Aí você comia ou você pegava o ônibus para ir até a emissora, né? Então, vamos dividir o badeco, né? Eu dividi muito badeco, inclusive, com o Fábio Medeiros, que hoje é locutor da Massa, da Turma do Ratinho. O Fábio era meu amigo da gente dividir marmita, né? Quem chegava primeiro comia mais que o outro. Não, cada dia um pagava a marmita para poder, né, dar aquela aliviada no bolso, né? Dividi muitas marmitas, fui embora a pé, porque aí usa fichinha para outra coisa, né? Trocava fichinha de ônibus por coxinha no mercado municipal, você fez isso também? Ai, não cheguei nesse ponto. Não. Cachorro quente? Não também, mas foi marmita mesmo. Levava a marmitinha para trabalhar? Não, dividia a marmita mesmo. Vamos comprar uma marmita e dividir aí em 2, 3 e bom. Comer um pão com mortadela seco porque não tinha para refrigerante? E ficar ali na rádio até às 6 horas para aprender alguma coisa, para ver o locutor ali falar e você aprender e pegar o jeito, né? E tá mais entrosado ali com o pessoal, né? Então, esse estágio era de matar, né? Era um estágio mesmo, estágio de passação de fome. É um estágio de pobreza. Um estágio de pobreza mesmo. A dureza. Cíntia, você, eu sei que não vai sair do seu métier, dos seus projetos, trabalha em rádio, porque isso é uma coisa que está dentro da gente, uma hora ou outra você vai voltar. Você falou que em 2022 agora você deu um tempo para o rádio e iniciou novos projetos. Que projetos são esses que você está abrindo aí os caminhos? Eu saí agora do rádio porque realmente eu estou aí com os novos projetos. A gente já tem aí uma produtora de vídeos, né, filmes, e estava precisando muito da minha colaboração, né, nesse momento de crescimento. A gente está crescendo bastante, graças a Deus. E eu tenho um projeto também, em breve, de estar colocando no ar aí um podcast, né, com base aí no entretenimento, né, trazer essa minha audiência do rádio para o meu podcast, né, e tá aí, né, fazendo bom uso das novas tecnologias aí, né, inovando um pouco mais a nossa linguagem, nosso trabalho, né, mudando um pouquinho, mas sem perder a nossa essência, que é o rádio, é a comunicação que a gente tem no rádio, né, levar isso para o podcast. Só está mudando o caminho, a tecnologia. Exatamente, mudando só o meio, né, mas tentando levar essa essência do rádio para o podcast. E em breve a gente vai trazer notícias nas minhas redes sociais, vou estar comunicando a galera aí, que a gente vai estar no ar. Muito em breve, está para estourar já. Maravilha. Cíntia, nesses quase 30 anos de rádio que você tem, né? Você já viu muita coisa aí, já colocou cartucho lá que não saía, fita cassete, disco, sim, passou na época aí de computador. Como é que você vê a rádio mais comunicativa desses últimos 30 anos e que você vê para esses próximos anos? A gente está comemorando 100 anos esse ano e a pergunta é, nesses próximos 100 anos, como é que vai ser o rádio na sua visão? Olha, daqui 100 anos eu não sei o que será, mas eu acho que no futuro próximo aí, eu acho que vão vir novas tecnologias. Mas, para quem fala que o rádio vai morrer, eu não concordo de modo algum. Pelo contrário, eu acho que o rádio, ele cresceu, ele evoluiu, ele se integrou junto com as outras mídias e eu acho que ele se fortaleceu e vai se fortalecer dia após dia. Eu não acredito que o rádio vai morrer nunca. Eu acho que quem vai sair mais no prejuízo com todas essas novas tecnologias, com tudo isso que está acontecendo, né, é a TV. O rádio, não. O rádio ele está se enquadrando, ele está se encaixando na demanda, ele está tomando novas formas sem perder a sua essência. Quer entrar na casa, vai fazer o barulho, vai fazer a companhia, vai fazer o ouvinte sentir no coração aquela mensagem gostosa, aquele bom dia, aquela música agradável, aquele bate-papo sincero do comunicador com o público. Então, eu acho que o rádio ele só vai
se modernizar, ele só vai ganhar mais espaço. Desaparecer ele não vai, eu tenho certeza disso, porque o rádio é cultural, o rádio tem a sua essência, o rádio tem a sua magia. Então, o rádio nunca vai morrer, na minha opinião. Eu acho que nessas últimas 3 décadas aí, que a gente passou por grandes transformações no meio do rádio, né? Se fosse para acontecer alguma coisa, já tinha acontecido. O rádio só melhorou, só cresceu, só evoluiu. Ele tomou uma nova forma e ele só melhorou. E é isso que eu acho. O rádio só vai melhorar. Se tiver o fim do mundo, o rádio vai anunciar. Vai. E você vai estar lá? Só Deus sabe, né? Eu gosto muito de fazer a minha parte e o que é dele lá em cima, deixar nas mãos dele, né? Então, a gente faz a nossa parte, o que está no nosso alcance, e o que está nas mãos de Deus, a gente deixa por conta dele, é isso. Largaria tudo só para viver de rádio? Hoje, com a experiência que eu tenho, tentaria fazer 2 coisas juntas. Largar tudo não. É complicado. A vida de Cíntia Rubinato, então, nesses 30 anos, superação é a palavra? Superação. Cíntia Rubinato, a Universidade de Sorocaba agradece imensamente a sua vinda aqui. A gente brinca muito com o tamanho da Cíntia, né, de 1,56 m, mas ela é uma gigante dentro do rádio, por essa história de superação, essa história de vitória, de conquistas, de saber que não é fácil nenhuma situação, mas que não desistiu e que hoje você é um exemplo para todas as outras mulheres que querem ser locutoras. A Universidade de Sorocaba agradece imensamente a sua vinda aqui. Esperamos que você tenha uma vida próspera aí nos seus projetos e que logo tenhamos você no rádio para alegrar as pessoas, para levar a companhia, para falar com a sua voz doce no ar e, logicamente, fora do ar, abrir a caixa de ferramenta e falar tudo o que quer. É uma dicotomia muito grande, né? Quem conhece a Cíntia no bastidor, né? E a Cíntia fora dele é uma coisa muito legal. Ela sabe dividir muito bem, né? Falar com as pessoas, animar, ser amiga e fora do ar também. Tem tudo isso, só que com a caixa de ferramenta aberta, com os palavrões todos, escancarada. Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Nós ficamos imensamente felizes em ouvir a sua história aqui na Universidade de Sorocaba. Gente, eu que agradeço, Luiz. Obrigada a vocês pelo convite. Foi uma honra poder participar do projeto de 100 anos do rádio. São muitas histórias, como eu disse, são tantas emoções, né? E todo um período dedicado aí de muito trabalho, muita persistência. E a minha dica para quem quer, persista. Vá fundo no que você sonha, porque eu sonhei, eu consegui fazer aquilo que eu queria. Hoje eu faço mais do que eu desejei e vivo hoje, né? Com recursos do rádio, consigo ter uma vida confortável com meu trabalho no rádio, meu trabalho na TV, meu trabalho na produtora. Então, é um caminho espinhoso, mas que vale muito a pena. E só agradecimentos a você, ao Niso e ao rádio, né? Parabéns, rádio. Amo você. Cíntia Rubinato falou aqui na Universidade de Sorocaba, nesse projeto de 100 anos do rádio, um projeto do Labicom Rádio e TV, o Niso.